Paris é a capital e a mais populosa cidade da França, com uma população estimada em 2020 de 2.148.271 habitantes em uma área de 105 km². Desde o século XVII, Paris é um dos principais centros de finanças, diplomacia, comércio, moda, ciência e artes da Europa. A cidade de Paris é o centro e sede de governo da região administrativa de Ilha-de-França, que tem uma população estimada em 2020 de 12.278.210 habitantes, ou cerca de 18% da população da França. Em 2017, a região de Paris teve um PIB de 709 bilhões de euros. De acordo com a pesquisa de custo de vida da Economist Intelligence Unit em 2018, Paris era a segunda cidade mais cara do mundo, atrás apenas de Singapura e à frente de Zurique, Hong Kong, Oslo e Genebra. Abrangendo numerosos monumentos e por conta de seu considerável papel político e econômico, Paris é também uma importante cidade na história do mundo. Sua posição numa encruzilhada entre os itinerários comerciais terrestres e fluviais no coração de uma rica região agrícola tornou uma das principais cidades francesas ao longo do século X. Beneficiada com palácios reais, ricas abadias e uma catedral. Ao longo do século XII, tornou-se um dos primeiros focos europeus do ensino e da arte. A importância econômica e política de Paris foi reforçada quando os reis de França e a corte fixaram-se na cidade. Assim, Paris se converteu em uma das mais importantes cidades de todo o mundo ocidental, na capital da maior potência política europeia, século XVII, no centro cultural da Europa, século XVIII, e na capital da arte e do lazer, século XIX. Paris é a capital econômica e comercial da França, onde os negócios da bolsa e das finanças se concentram. A densidade da sua rede ferroviária, rodoviária e da sua estrutura aeroportuária, um hub da rede aérea francesa e europeia, fazem-na um ponto de convergência para os transportes internacionais. A cidade abriga 2 aeroportos internacionais, o Aeroporto de Paris-Charles de Gaulle, o segundo aeroporto mais movimentado da Europa, e o Aeroporto de Paris-Orly, inaugurado em 1900. O metrô da cidade, o Metropolitano de Paris, atende 5,23 milhões de passageiros diariamente, é o segundo sistema de metrô mais movimentado da Europa, superado pelo metrô de Moscou. A Gare du Nord é a 24ª estação ferroviária mais movimentada do mundo. Em 2022, Paris recebeu 16,8 milhões de turistas, sendo a 8ª cidade mais visitada do mundo naquele ano, assim como a segunda cidade da Europa, depois de Londres. O clube de futebol Paris Saint-Germain e o clube de rugby Estádio Francês estão sediados em Paris. O Estádio de France, com 81 mil lugares, construído para a Copa do Mundo FIFA de 1998, está localizado ao norte da cidade, na comuna vizinha de Saint-Denis. Paris organiza anualmente o torneio Grand Slam de tênis. Sediou os Jogos Olímpicos de Verão de 1900 e 1924, devendo sediar o de 2024. Paris também foi a cidade sede das Copas do Mundo FIFA de 1938 e 1998, a Copa do Mundo de Rugby Union de 2007 e o Campeonato Europeu de Futebol de 1960, 1984 e 2016. A competição de ciclismo de estrada Tour de France finaliza-se em Paris em todo o mês de julho. A Torre Eiffel é uma torre de treliça de ferro forjado no Champ de Mars, em Paris, França. Tem o nome do engenheiro Gustave Eiffel, cuja empresa projetou e construiu a torre. Localmente apelidada de Andama de Ferro, foi construída de 1887 a 1889 como a peça central da Exposição Universal de 1889 e foi inicialmente criticada por alguns dos principais artistas e intelectuais franceses por seu design, mas tornou-se um ícone cultural global da França e uma das estruturas mais reconhecidas do mundo. A Torre Eiffel é o monumento pago mais visitado do mundo, 6,91 milhões de pessoas subiram na torre em 2015. Foi designado um monumento histórico em 1964 e foi nomeado parte do Patrimônio Mundial pela Unesco em 1991. A torre tem 330 metros de altura, aproximadamente a mesma altura de um edifício de 81 andares, e é a estrutura mais alta de Paris. Sua base é quadrada, medindo 125 metros de cada lado. Durante sua construção, a Torre Eiffel ultrapassou o Monumento de Washington para se tornar a estrutura mais alta do mundo feita pelo homem, título que manteve por 41 anos até que o edifício Chrysler em Nova York foi concluído em 1930.
Foi a primeira estrutura do mundo a ultrapassar a marca dos 200 e 300 metros de altura. Devido à adição de uma antena de transmissão no topo da torre em 1957, agora ela é 5,2 metros mais alta que o edifício Chrysler. Excluindo os transmissores, a Torre Eiffel é a segunda estrutura autônoma mais alta da França depois do Viaduto de Millau. A torre tem 3 andares para visitantes, com restaurantes no primeiro e segundo níveis. A plataforma superior do andar superior fica a 276 metros acima do solo, o deck de observação mais alto acessível ao público na União Europeia. Os ingressos podem ser adquiridos para subir por escadas ou elevador para o primeiro e segundo andares. A subida do nível do solo para o primeiro andar é de mais de 300 degraus, assim como a subida do primeiro nível para o segundo, fazendo toda a subida ser composta por 600 degraus. Embora haja uma escada para o primeiro andar, geralmente ele é acessível apenas por elevador. Paris é maravilhosa, e vale muito a pena conhecer. Obrigado pelo seu like e inscrição no canal. Grande abraço!